Gostaria de agradecer aqui a tua presença aqui na nossa conversa, nosso bate-papo, em nome da Goma Polpas, tá bom? Eu queria que você se apresentasse, tá, enfim, qual é a sua formação, tá bom? Então, eu sou a Deise Orgos, eu sou nutricionista, me formei lá em 2014, no Centro Universitário São Camilo, aqui em São Paulo. Logo em seguida, com uns 2 anos de faculdade, eu já entrei na iniciação científica lá na USP e fiquei 1 ano por lá. E depois eu já fui para a Unifesp, continuei a iniciação científica lá, emendei um mestrado, né, na medicina translacional lá da Unifesp, estudando o açaí com nefropatia diabética, diabetes, como alimentos funcionais, né? E no doutorado eu já emendei a mesma linha de pesquisa, só que ampliando mais ainda os mecanismos por qual o açaí, né, eu tinha encontrado no mestrado que ele estava atuando. Então, já o doutorado eu fiz em nefrologia lá na Unifesp, finalizei ano passado e agora eu já estou iniciando o pós-doc. E é isso, também atuo com pacientes diabéticos, pacientes que têm doenças crônicas, né? E é isso. Baseado nos estudos que vocês realizaram aí, que você conduziu, quais são os benefícios do açaí à saúde? Bom, conforme a literatura, né, as evidências científicas, vários estudos já têm mostrado que o açaí ele possui efeitos antimicrobianos, antibacterianos, né, antitumorais contra diversos tipos de câncer, câncer de cólon, câncer de mama. Ele possui efeito cardioprotetor e neuroprotetor, com base em alguns estudos. Além disso, também tem mostrado efeitos bons contra o envelhecimento, contra a hipertensão, contra a inflamação. Então, uma gama de estudos assim em várias doenças diferentes. Ele tem mostrado efeitos benéficos, né? E isso faz com que os estudos utilizem ele como um alimento para ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, o diabetes, hipertensão, a síndrome metabólica, a dislipidemia, a obesidade. Então, por isso que ele tem sido um alvo nos estudos, né? Por conta desses vários benefícios. Além disso, né? Ele é rico em várias vitaminas e minerais, vitamina E, principalmente, minerais como zinco, ferro, cobre. Ele possui uma alta capacidade antioxidante e alguns estudos mostraram que é até maior que outras frutas nativas, né, como a acerola, como o camu-camu, o bacuri, o cajá. Então, por isso esse grande interesse nessa fruta, né? Além disso, também ele possui uma ótima fonte de gorduras boas, né? Ômega 6, ômega 9, e isso auxilia muito a prevenir todas essas doenças, né? A reduzir aquela gordura saturada que a gente às vezes come na dieta. Então, ele é uma fruta assim muito rica e por isso que traz todos esses benefícios. Legal. E como é que o açaí ele pode contribuir para o combate, ou auxiliar no combate no tratamento à diabetes? Nas minhas pesquisas, né, desde o mestrado que eu venho estudando açaí, nós temos encontrado que ele apresenta um efeito antidiabético, ou seja, ele reduz os níveis de glicose no sangue, né, o açúcar do sangue. Primeiro eu observei em cultura de células, né, células renais, e quando eu induzia essas células com um meio muito rico em açúcar, e o açaí junto, né, para tratar essas células, ele mostrava que ele reduzia as citocinas inflamatórias, né, que são responsáveis por desenvolver o diabetes, e reduzia o estresse oxidativo, né, quando a gente
Por exemplo, quando tem muito açúcar no sangue, né, uma hiperglicemia, por exemplo, num paciente diabético, isso faz com que a gente produza muitas espécies reativas de oxigênio, iniciando um estresse oxidativo em todo o corpo. E o açaí, na minha pesquisa com células, ele mostrou isso, ele reduzia essas espécies reativas de oxigênio e, consequentemente, o estresse oxidativo, que foi um achado muito importante. E com base nisso, outros estudos têm mostrado que as antocianinas, que são as principais componentes bioativos do açaí, né, as cianidinas, as protoantocianidinas, elas são responsáveis por regular o metabolismo de carboidratos, né, metabolismo de açúcar no corpo. Elas fazem com que aumente a captação de açúcar, de glicose, de açúcar do sangue e a utilização dessa glicose pelos tecidos, o que é, assim, super importante para um paciente diabético, que ele consiga absorver e captar esse açúcar solto pela corrente sanguínea, né? Então, isso é excelente. Além disso, essas antocianinas mostram efeitos benéficos em reduzir a absorção de glicose. Então, a glicose está lá, mas acaba não absorvendo completamente, e também isso é um efeito super positivo. E também protege as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, né? E esse hormônio é responsável por colocar todo esse açúcar dentro das células. Então, o açaí, ele tem efeitos de proteger essas células a se danificarem, né? O açúcar em excesso, ele danifica essas células. Então, um paciente diabético, ele vai ter uma autodestruição dessas células e uma redução da insulina, e por isso que ele vai ter açúcar elevado no sangue. Então, o açaí mostra efeitos benéficos contra isso também. É que ele inibe enzimas alfa-amilase pancreáticas e as alfa-glucosidases intestinais. Elas são responsáveis por absorver esse carboidrato, né, na digestão, e quando elas são inibidas, ocorre um atraso da absorção desse açúcar, impedindo que a glicemia aumente tanto pós a refeição. Então, esse também é um achado super importante que os estudos vêm encontrando. Então, na minha pesquisa com ratos, nós utilizamos o açaí por 8 semanas, né, 56 dias consecutivos, e nós observamos vários efeitos, tanto em tratamento curto, médio e longo prazo. Então, com 3 dias, com 30 dias e com 56 dias, né, 8 semanas de tratamento. Nós vimos que houve uma redução da glicemia desses animais nesses 3 períodos, a curto, médio e longo prazo, e comparado aos animais que não receberam açaí, só animais diabéticos, né, que estavam com a glicemia lá nas alturas, e nós também observamos uma recuperação do peso dos animais, porque o nosso modelo era diabético tipo 1, então eles perdem muito peso, né, e um catabolismo muito grande. Então nós observamos que o açaí fez com que esses animais ganhassem mais peso, o que também é um fato muito importante. E o achado mais significante do nosso estudo com os animais foi que o açaí reduziu muito a proteinúria. A proteinúria é um marcador de lesão renal. Então, quando o paciente, qualquer paciente diabético, ele vai começando a ter um aumento da proteinúria, que é excreção de proteína na urina. Isso mostra que o rim está lesionado e está liberando essas proteínas. E vai, consequentemente, agravando para a perda desse rim, né? Então, o açaí, ele protegeu esse rim desses animais, tanto com 3 dias, 28 e 56 dias, que foi, assim, um achado maravilhoso. A gente acabou de publicar esses resultados, né? E mostrando que, efetivamente, ele foi capaz de proteger o rim, tanto na sua estrutura física, quanto quando a gente observa parâmetros metabólicos, como a glicemia, o peso, a diurese. Então, ele conseguiu recuperar e melhorar o estado desses animais diabéticos. Além disso, nós observamos que ele reduziu a inflamação desses animais, tanto citocinas inflamatórias, quanto o inflamassoma,
que é um componente, é um complexo da imunidade inata. E esse inflamassoma, ele é responsável pelo desenvolvimento do diabetes, pelo agravamento, né? E o açaí, ele conseguiu bloquear, inibir essa proteína, o que também é um achado bem interessante, que esse inflamassoma tem sido um alvo terapêutico para muitas doenças, principalmente o diabetes. E a gente conseguiu observar que o açaí teve esse efeito benéfico. Então, Deise, baseado na nossa conversa, nos seus estudos aí, você pode explicar para a gente assim, quais são os benefícios da saúde do café de açaí? Alguns estudos utilizando o caroço de açaí, né, que é realizado para fazer o café, mostrou que ele é rico em polifenóis, mesmo passando pelo processo de torrefação, né, é rico em inulina e rico em taninos, que é um tipo de polifenol. Além disso, um dos diferenciais dele é que ele não possui cafeína, né? Algumas pessoas são tolerantes a certos níveis de cafeína, então isso seria um diferencial para essas pessoas, uma bebida diferencial para essas pessoas. Os taninos, né, que são um dos componentes do caroço, ele é responsável por aquele sabor que amarra a boca, né? E mesmo assim, ele possui uma menor astringência, menor desse aspecto em relação ao café, o que pode melhorar a aceitação, né, do café de açaí em relação ao café tradicional. Além disso, os taninos, eles também são responsáveis por inibir aquelas alfa-amilases, como eu tinha falado, né, alfa-amilase pancreática, que vai retardar a absorção do carboidrato, então, do açúcar, então, ele vai ser lentamente absorvido, reduzindo a glicemia, controlando a glicemia desses pacientes diabéticos pós a refeição. E a inulina, que também é um componente presente no caroço do café, no caroço do açaí, ele é uma fibra solúvel muito potente, então ela reduz os triglicéridos, reduz o colesterol, ela controla a glicemia, controla o açúcar no sangue, e ela é considerada um pré-biótico, que é um alimento que super benéfico para bactérias presentes no nosso intestino, melhorando a microbiota intestinal. Então, e vários estudos mostram que uma microbiota intestinal saudável, né, com mais bactérias boas sendo alimentadas, pode prevenir várias doenças, principalmente em relação a cérebro, sistema nervoso central, coração, rim. Então, existem vários benefícios mostrando que o intestino saudável previne várias outras doenças. Então, esse é um dos benefícios. Além disso, alguns estudos utilizando o caroço do açaí mostrou que ele melhora a performance na atividade física, melhorando a perfusão da vasculatura, né, uma melhor passagem de sangue pelos vasos e reduz o estresse oxidativo também. Outros estudos com camundongos mostrou que ele reduziu a gordura no fígado desses camundongos, reduziu a glicemia, reduziu o perfil lipídico, colesterol, triglicérides, tudo isso em animais que possuíam doença hepática não gordurosa alcoólica. E também reduziu, em outros estudos com camundongos, mostrou que o caroço de açaí reduziu a inflamação no tecido adiposo, preveniu o ganho de peso desses animais, melhorou a resistência à insulina e preveniu a hiperglicemia. Então, são vários benefícios da saúde. Alguns estudos também mostraram que o caroço de açaí, ele reduziu a hipertensão de alguns ratos, né? Além dele mostrar efeitos antidiabéticos, também mostrou efeitos antihipertensivos, o que é bem bacana, porque ele melhorou a barreira de filtração lá no rim, prevenindo e protegendo o rim desses animais que eram hipertensos. Então, é um benefício positivo também que o açaí, que o café de açaí pode trazer. Além disso, outros estudos mostram que a cafeína, ela pode ter um efeito hiperglicemiante, ela pode aumentar a glicemia em alguns pacientes. E isso também não seria interessante. Apesar do café ele ter efeitos positivos no diabetes, a cafeína pode ter esse efeito oposto, né? Porque ela estimula a adrenalina, a produzir mais adrenalina, e isso libera mais glicose, o fígado libera mais
glicose lá no organismo e isso aumenta a glicemia. Então, em alguns pacientes, a cafeína ela pode ter um efeito negativo. Então, por isso, uma bebida isenta de cafeína também pode ser importante nesse aspecto de não aumentar ainda mais a glicemia em pacientes diabéticos. Então, é bem legal. Você falaria assim, sobre as fibras, questão de fibra e questão também do antioxidante, assim, é bastante presente também. Principalmente o caroço, né? O café de açaí, ele é super rico em fibra, e as fibras são, assim, o componente-chave para qualquer paciente diabético. Então, para você conseguir controlar a glicemia, níveis de colesterol, triglicéridos, você precisa ter uma alimentação rica em fibras solúveis e insolúveis. E o açaí, ele possui os dois tipos de fibras, né, que vai ajudar no esvaziamento gástrico, naquela lentidão do esvaziamento gástrico, você vai ter uma maior saciedade, e também melhora o trânsito intestinal. Então, quando se fala de fibras, o açaí é uma ótima referência de alimento que pode, com certeza, controlar e ajudar, ainda mais quando eu vi no meu estudo com humanos que aumentava fibras tanto na dieta delas após o consumo do suco de açaí, que já era, que é uma bebida líquida, né? Não é nem a fruta in natura, que geralmente contém mais fibras. Então, só consumindo o suco, uma bebida de açaí, essas pacientes tiveram um aumento de fibras na dieta, que é super interessante para o controle mesmo da glicemia. Ainda mais nesses pacientes que têm, se não controlarem, se não tomarem o medicamento certinho, se não fizerem uma dieta controlada, a glicemia pode prejudicar muito. Então, também é muito importante isso. E em relação aos antioxidantes, foi o que a gente mais estudou. Então, eu acredito que por o açaí conter muitos antioxidantes e combater o estresse oxidativo, as espécies reativas, ele consegue tanto agir no início do desenvolvimento do diabetes. Então, se um paciente tem pré-diabetes, ele consegue, com certeza, ajudar a prevenir com que essa pessoa desenvolva o diabetes, e também consegue controlar para uma pessoa que já tem um diabetes instalado há muitos anos, consegue controlar os níveis de glicemia diariamente, se for uma bebida inserida na alimentação base da pessoa. Então, em relação aos antioxidantes, eu acho que eles são os mecanismos chaves que atuam no controle da glicemia e de todos os outros sintomas do diabetes, principalmente na nefropatia, na neuropatia, na retinopatia, que são os principais incômodos, né, que a doença pode causar. Então, são muito interessantes. Perfeito, Deise. Eu agradeço bastante por você estar compartilhando seus conhecimentos sobre o tema, tá? Você gostaria de deixar suas redes sociais para a gente, o nosso público estar acompanhando você, seu trabalho, claro, fazer suas considerações finais também. Claro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer falar sobre o que eu estudei por muitos anos, né? Então, é muito bom, é uma fruta que eu acredito bastante que possa mesmo ajudar na alimentação das pessoas no geral, não só de pacientes com agravamentos, com doenças, e, claro, em sua forma mais original possível. E gostaria de agradecer o convite mais uma vez. E as minhas redes sociais, tem o Instagram, que de várias vezes eu coloco dicas lá, então chama Deiorgos, e depois você pode colocar aí para o pessoal. E é isso, muito obrigada.